E uma das coisas que ele fez, e certamente é a mais difícil de fazermos, foi ter deixado a Judéia naqueles dias para se dirigir a Galiléia. Porque a Galiléia era um lugar repetido, e você sabe que a nível de ascensão ministerial, Jesus sabia, através da sua onisciência, que ele só tinha 3 anos e meio para poder percorrer tudo o que precisava percorrer, fazer tudo o que precisava fazer e garantir que tudo seria estabelecido antes de ser assunto aos céus. O que mostra um dos princípios mais elevados do próprio Deus, né? O princípio do tempo. Até o Filho do Deus vivo, o Senhor de toda a eternidade, também tem prazo, também tem tempo, também se submete a isso, assim como seu Pai fez. Porque o Deus que poderia criar céus e terra, tudo que existe e o que há, dentro do tempo que quisesse fazer, o livro do Gênesis, independente do apontamento interpretativo, uma coisa é literal. O quê? Teve um tempo. E um tempo onde o próprio Deus inseriu. Ele se inseriu e determinou. Fez a mesma coisa acerca do princípio do descanso, mesmo não precisando descansar. Mas também fez isso porque ele é pedagógico. Ele estabelece princípios dos quais, não precisando, também é capaz de fazer. Só para nos mostrar que está nos dando a graça necessária para fazer também, como ele fez. E aí aqui nesse caso é a mesma coisa. Então voltar outra vez para a Galiléia requer passar por um lugar onde ele já havia passado. E chega a ser complexo para a gente tentar imaginar Jesus passar novamente por um lugar onde ele já tinha passado. Porque a gente normalmente só volta em lugares por 2 motivos basicamente. Primeiro, se a gente gostar. E o caso da Galiléia não era só afinidade pessoal, porque gostar a gente vai ver em João 9, João 10 e João 12, que é quando Jesus deixa claro que retornava à casa de Lázaro, não por necessidade, mas porque os amava. Afinidade pessoal. Tirando esse fato, a maioria dos outros lugares onde Jesus percorria, ele fazia isso com muita objetividade, tanto que, se ele estivesse em um lugar onde ele não pudesse frutificar, dentro daquilo que se propunha a ser feito naquele lugar, ele não ficava. Porque Jesus é muito intencional, muito proposital. E tudo isso por quê? Porque ele sabe que tudo isso está na regência de um tempo, está na regência de um prazo. Um prazo que, mesmo sendo o Filho do Deus vivo, e como a gente aprendeu na escolinha bíblica dominical, mesmo sendo 100% homem, mesmo sendo 100% Deus, ele se mantém nesses princípios. Lembra quando Maria, sua mãe, diz para ele: olha, o vinho acabou, e ela está pedindo dele alguma coisa, e ele deixa claro algo acerca do prazo, quando ele diz: ainda não é chegada a minha. Se ele sabe qual é a hora chegada, sabe tudo que precisa fazer antes de chegar a sua hora. Jesus não tem o domínio para mudar as coisas do tempo no que tange a sua humanidade carnal, mas ele tem planejamento daquilo que ele vai fazer enquanto não chega a hora do que precisa definitivamente ser feito. Isso mostra um nível de coerência que não adianta, né? Pode ter unção, pode ter ministério, pode ter poder, pode ser cheio de Deus, pode ser cheia de Deus. Você pode falar em línguas de manhã, de tarde, de noite, pode ter promessa. A primeira coisa que Deus estabelece acerca de princípio para a vida é que tudo nessa vida tem um prazo. Eu estou colocando prazo ao invés de colocar tempo, porque quando a gente fala tempo, isso parece que coloca sobre a nossa vida um nível de margem onde a gente sempre vai ter tempo. Isso vai colocando em nós um tipo de ilusão, uma falsa esperança, que tipo assim, vai sempre dar tempo. Mas você me desculpa, hoje eu vim usar o exemplo do próprio Filho de Deus, para dizer para você que quando Salomão, no auge da sua sabedoria, na inscrição do Eclesiastes, ele vai dizer que há um propósito e há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Ele não está querendo te dar esperança para dizer dá tempo. O que ele está querendo dizer é tem prazo. Então adianta o seu tempo, agiliza o seu tempo, planeja o seu tempo. Então hoje, só para a gente entender, não estou querendo te apavorar, mas é necessário hoje aqui um despertamento. Deus não está dizendo você perdeu tempo, Deus só está dizendo você está se distraindo acerca do prazo. Então fica ligado, fica ligado, fica ligado. Camila, será que é assim? É assim. A Bíblia diz que a tribo de Issacar recebeu isso como se fosse um dom de Deus. Diz que eles dedicaram a vida deles desde o nascimento, desde a sua formação, para discernir os tempos
e as estações. E isso dava para eles o quê? O que hoje é mais caro do que qualquer moeda, mesmo que nós estejamos falando de libra. O privilégio da informação antecipada. O privilégio da informação antecipada é o que há de mais caro. Irmão, se hoje eu disser o que vai acontecer na Ibovespa, amanhã a gente arrebenta com o mercado mundial hoje. Porque tudo que existe a nível de moeda, de troca, de venda, de política, de governo, está baseado em uma coisa. O que? Informação privilegiada. E o que é informação privilegiada? É saber aonde está um tesouro? O que é informação privilegiada? É saber quanto vai custar o dólar daqui a 4 dias? Não. Informação privilegiada é ter acesso ao que às vezes eu sei que vai acontecer e mesmo assim eu sei que não posso mudar. Mas o fato de saber, ainda que seja antecipadamente, que algo vai acontecer, mesmo que eu não possa mudar. Ou seja, às vezes eu não vou ter benefício em poder mudar uma coisa que eu sei que vai acontecer. Mas se eu souber que vai acontecer, eu posso não mudar o que é fatídico, mas posso me preparar para chegar pronto, para enfrentar, para trabalhar, para me planejar. E esta é a proposta do céu para a terra. Quando o Senhor diz, entra no teu quarto e ora, e você se perde no jornal, ficando com síndrome de pânico, pensamento acelerado, não por falta de substâncias neurais, mas por agonia, angústia da alma, porque a porta da ansiedade está aberta, dando legalidade para todo tipo de tormento emocional, e o Espírito diz, ora, ora. Ele não está dizendo, eu vou tomar o teu tempo. Ele também não está dizendo, eu vou orar, porque através da sua vida eu vou estabelecer a paz mundial. Também não, o que ele está dizendo é, entra no teu quarto que eu vou te informar com pelo menos um ano que vai aparecer no jornal de amanhã. E aí você vai estar pronto, para quê? Para mudar tudo? Não, porque nem tudo Deus quer que eu saiba para que eu mude. Ele quer que eu saiba para que eu me comporte e chegue pronto, porque quando eu chegar pronto, aí sim Ele vai me usar como referência para que outras pessoas façam aquilo que eu já estava preparada para fazer. Esta é a referência da igreja na terra. É isto que Deus tem com a gente. É isto que Deus tem pra gente. Como quem acelera, faça uma coisa que irrita qualquer pessoa que está subordinada a uma ordem. Camila, você vai irritar o irmão? Vou. Porque a irritação faz parte de quem precisa buscar disposição. Como quem irrita o colega do lado. Camila já falou que não pode tocar, não é para tocar não. Não tem nada que irrita mais uma pessoa do que você subordinar ela a algo que ela precisa fazer assim, ó. Vambora, vambora, vambora. Nada. Só que como a gente não pode tocar em ninguém hoje, a gente vai fazer isso. Vai dar umas 3 palminhas baixinho e vai dizer, bora minha filha. Bora, bora, bora. Havia. Porque Deus não está dizendo que você tem tempo para você se acomodar. Deus está dizendo que você tem tempo para você entender que chegou a hora do prazo. Chegou a hora do prazo. Chegou a hora de organizar as demandas da sua vida. Quem está entendendo o que Deus está falando, levante a sua mão e dê graças ao Senhor. Porque nesta tarde alguém pode pensar, foi lá para um culto, foi lá para um encontro. Eles não entendem que nós estamos há mais de 2000 anos nos reunindo aqui na terra, mesmo sabendo para onde a gente vai, não por dúvida de onde a gente quer chegar, mas a gente se reúne aqui. É consagração, o povo de Deus vem. É vigília, o povo de Deus vem. É culto à tarde, o povo de Deus vem. Por que, Camila? Informação privilegiada. Ah, meu Deus! É por isso que a gente está aqui, gente. Quem diz que adora a Deus, a despeito do que Ele faz, só por causa daquilo que Ele é, ainda não entendeu de verdade os propósitos de Deus. Quando você mal conhece Deus, já diz, eu adoro Ele pelo que Ele é. Isso é uma verdade filosófica, mas não é vivida. Porque a única maneira de você saber quem Deus é convivendo com aquilo que Ele faz. Todo mundo que eu conheço, que quis dar uma de filósofo, ao invés de dar uma de sincero, e querer servir a Deus só pelo que Ele era, antes de se identificar com as obras dele, não aguentou. Porque faltou experiência para identificar quem Ele era. É claro que depois de um tempo de maturidade, a gente aprende que Ele já não é o que Ele faz. De fato e de verdade é por causa de quem Ele é. Mas a gente só chega nesse estágio depois de se relacionar com as suas obras. Por que que antes de Moisés morrer, quando ele ainda tinha a legislação sobre o povo, Deus diz para ele, Moisés, fala para o meu povo de tudo que eu fiz. De tudo que eu fiz.
Fala tudo, faz uma lista. Aí Moisés escreveu. Deus não se deu por satisfeito. Falou: Moisés, vamos fazer o seguinte, Deuteronômio 32, compõe uma canção aí que eu vou te dar. Porque a canção vem para a memória. A harmonia, né? Traz o poder da memorização. Aí ele foi e escreveu uma canção. Tem uma composição, né? O último cântico de Moisés. E o último cântico dele? Ele só falou daquilo que Deus fez. Quando ele terminou de falar, Deus disse: ensina os filhos de Israel a cantarem isso aí. Eu quero que eles cantem isso aí. Se fosse os céticos teólogos dos dias de hoje, eles diriam: essa canção não é boa porque só fala do que Deus faz. Tem que adorar Ele pelo que Ele é. E eu vejo Deus dizendo: fala para eles o que eu fiz. Ele não disse: fala para eles quem eu sou. Ele disse: fala para eles o que eu. Porque se eles souberem o que eu fiz, será consequência saber quem eu sou. Fala para eles do que eu fiz. E era assim que Deus era passado de geração em geração. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Quando você observa João 4, e eu sei que essa narrativa, ela é muito específica em João, porque tudo que João escreve é muito específico. Eu não sei se é porque João tem a autoestima mais definida. Ele mesmo fala de si no próprio livro, né? O discípulo a qual Jesus amava. Rapaz, esse aqui tem a identidade no lugar. Dá a impressão até que Jesus amava mais a ele do que qualquer outro. Mas não é. Jesus poderia até amar todos iguais, mas João identificava isso de uma forma que deixava ele bem resolvido. Discípulo a qual Jesus amava. Aí a gente diz: mas aonde que está escrito assim? Ora, no texto que ele escreveu. É ele mesmo que... E João, ele tem uma outra coisa diferente nos capítulos que ele determinou acerca da inscrição do Evangelho. Ele sempre usa, na maioria das vezes, independente da versão traduzida, a conjugação do verbo no gerúndio, que é o verbo continuativo, para a gente que entende de português, né? Porque João, ele tinha um prisma sobre Jesus, seja antes, durante ou depois, independente do tempo em que aquilo que ele está escrevendo acontecia. Ele tem essa visão continuativa. Por exemplo, João 11, quando fala da cura do cego de nascença, o texto diz assim: e via Jesus andando, e então viu um homem cego de nascença. Se você olhar tudo ali em João 9, você vai perceber, quando você lê a história, que você está lendo uma história do passado, mas quando você lê é como se ela estivesse acontecendo na hora que você está lendo. É o jeito de João transmitir no texto assim: olha, eu estou dizendo para vocês que ele curou, mas ele continua curando. Que ele salvou, mas ele continua Então eu dou muita atenção às coisas que João diz. Porque em outros evangelhos, mesmo os que tratam a mesma história e o mesmo contexto, eles se preocupam em ser mais detalhistas ao que aconteceu, né? Como se fosse um resumo. Olha, estava assim e aconteceu assim. Estava assim e aconteceu assim. João não. João, ele normalmente traz a intenção por trás dos fatos. E por que então eu tenho um prisma diferente sobre a interpretação de João acerca da inscrição do evangelho? Porque uma coisa é você chegar num restaurante e ter um cardápio. E você vai pedir a comida, mas cada chefe de cada restaurante vai cozinhar aquilo que você pediu do jeito dele. Quem está entendendo, diga amém. É diferente de quando você quer fazer essa comida em casa. Aí você tem que pedir a receita. Você não vai comer só o prato, você vai pedir a receita. Quando eu olho para o jeito de João escrever o evangelho, eu vejo que ele não diz só o que aconteceu, mas quando ele revela qual era a motivação ou a intenção de Jesus por trás do fato, é como se nas entrelinhas ele desse para a gente a receita, como quem diz assim: pode acontecer de novo. Se você entender a receita. Porque quando você sabe cozinhar, você fica refém de quem cozinha? Não, se a pessoa está, você come. Se não tiver, você come também. Rapaz, a coisa é tão apertada, se a gente for usar o exemplo de cozinha, que se alguém fizer o que a gente faz, mas não fizer do jeito que a gente faz, a gente não come. Então João, ele dá a receita da intenção. E qual é a receita da intenção? Isso aqui pode deixar alguém escandalizado, mas a verdade é uma graça. A verdade é a graça escandalizadora que liberta, né? Por exemplo, o verso de número 3, de número 4, deixa claro que a motivação original, intencional, essencial de Jesus, ao passar por Samaria, não está ligada, por exemplo, à mesma alegria de quando ele queria ir à casa de Lázaro. Por quê? Porque não está ligado ao que ele sente, está ligado ao que ele sabe que precisa fazer. E aí muda tudo. Muda tudo. Uma coisa é você fazer o que sente, outra coisa é você fazer o que
Sabe. Tem coisa que você faz porque você sabe que tem que fazer. Não significa que você está feliz fazendo. Quem aqui levanta 4 horas da manhã para trabalhar? Tem alguém aqui? 4 horas, tá lá a serva do Senhor. Outra aqui, o varão lá. 4 horas da manhã. Irmão, 4 horas da manhã. Eu não sei quanto tempo esse pessoal trabalha num tipo de trabalho onde esse é o horário que tem que levantar, mesmo que seja numa demanda do lar, né? Aí 4 horas, fala aí, irmã, tu levanta dizendo, 4 horas, maravilha. É assim, irmã, que tu levanta todo dia 4 horas da manhã? Eita glória! Alguém está feliz por quê? Porque levantei 4 horas da manhã. É assim, irmã? Não é nada? Mas levanta sempre que tem que levantar, né, irmã? É o quê? De segunda a sexta? Segunda a quarta? 24? Eita, Jesus, ajuda. Vamos fazer uma oração pela tua vida hoje. Não, mas vamos lá. Não dá para fazer isso o tempo todo alegre e feliz. Você perguntar se é grata pelo emprego? Sou. Você é feliz com a ferramenta que Deus te deu? Sou. Agora não dá, porque são coisas diferentes. Agora mesmo assim ela não deixa de fazer o que tem que fazer. Quando você não está afim, você levanta essa hora também, não levanta? E o dia que você não quer ir, você também levanta? E o dia que você dorme na noite anterior dizendo, amanhã eu vou arrumar uma desculpa. Mas quando você vê que só aceita o troço do SUS, aí você diz, vai demorar tanto que é a hora que eu já estou voltando do emprego. Aí desiste. Ah, irmão, já fui do proletariado muitos anos da vida, eu sei o que é. No dia que eu me senti um pouco mal, eu falei, tá ruim hoje, mas não estava acostumado ainda com a vida adulta. Aí eu falei, quer saber? Vou ligar pra chefe. Chefe, ó, não tô bem não. Ela, tá bom, minha filha, vai pro hospital. Eu falei, vou. Só que, ó, a gente só aceita do SUS, tá? Porque às vezes sabe como é que é? Eu falei, tá bom. Rapaz, entrei na fila 9 horas da manhã, 2 horas da tarde fui atendida, 3h30 consegui o medicamento, 4h30 era o horário que eu largava do serviço. Aí da outra vez que eu levantei, não fiquei boa, não estava legal. Eu falei, vou trabalhar. E Eduardo disse assim, mas você não está bem. Eu falei, rapaz, mas se pegar a receita é pior. Eu vou me embora, pegar o atestado, né? Aí você aprende a fazer as coisas que você não quer fazer, mas faz porque você precisa. Agora vamos um pouco mais além da maturidade. Nem tudo que você faz só porque precisa, porque existem pessoas que saíram do estágio da necessidade. Diga glória a Deus. É quando você entende que de fato e de verdade você não é obrigado a nada. Mas quem chega a essa constatação? Quem aprende a fazer o que deve, não só o que sente. É gente de responsabilidade a quem Deus confia um nível de refrigério, de largueza opcional, aonde ele sabe que essa pessoa vai ter responsabilidade. Para quê, Camila? Para continuar fazendo coisas que às vezes não gosta, mas fará porque deve ser feito. Quando você vê João dizendo, e era-lhe necessário passar por Samaria, o que João está deixando muito claro é que a motivação de Jesus a passar por Samaria, ela não é uma motivação super, vai ser uma cruzada incrível, ou que maravilha, vou tomar o cafezinho de Marta. Não mostra aqui afinidade pessoal, não há relação de Jesus pessoal por afinidade ou ministerial com a terra dos samaritanos. Por quê? Porque de verdade os samaritanos subentendem-se como a terra dos errados. Não, Camila, mas eles só eram, quem fazia isso eram os judeus. Não, Jesus deixa claro que a razão estava com os judeus e que o erro estava com eles. Na hora da confissão do pecado dela, quando ela pensa que está diante de um profeta, e então Jesus está prestes a dizer que na verdade mais que um profeta, ele é o filho do Deus vivo, ela já fica chocada e temerosa, mas para bem, não é para mal não, porque não é porque está na terra de errados que não presta. O problema de estar na terra dos errados, não é que os errados não sabem que estão errados, é que eles estão errados, só não sabem como se consertar. Porque o pecado ele é assim, ele te mostra a porta de entrada, quando você quer sair, tu não vê porta nenhuma. É mais ou menos Samaria. Quem são os samaritanos? Eles estão errados porque quem perverteu a lei foram eles. Eles estão errados porque quem miscigenou a raça foram eles. Eles estão errados porque quem decidiu construir ídolos constituídos por mãos de homens no mesmo monte onde o altar de Deus já existia por intermédio de Jacó foram eles. Quem decidiu sair de uma teocracia para uma democracia espiritual foram eles. Tanto é que quando ela decide, após a confissão do seu pecado, por auxílio de Jesus Cristo, né? Porque ele sabia que ela não tinha marido. Sabia ou não sabia? Sabia ou não sabia?
Mas Jesus é assim, quando ele é bom, mas quando ele é terrível, ele é melhor ainda. Ele disse assim: traze-me aqui o teu marido. E ele sabia ou não sabia? Tem coisas que Jesus pergunta pra gente que ele já sabe. Ele só pergunta que é pra gente saber. Porque tem situação que a gente está que a gente não se enxerga. Aí ela diz: eu não tenho marido. Ela acabou de confessar que era peguete de um cara, que era de outra mulher. Acabou. Agora eu vou te perguntar: isso que ela falou é bonito? Isso que ela falou é bonito? Mas Jesus olha para ela e diz: disseste bem. Tem hora que dá um... Você fala: rapaz, eu subo um monte, eu viro debaixo da cama, eu boto a boca no pó, eu estou quase comendo pó, para ver se há esperança. E o Senhor, quando estou na tua presença, Ele diz: desce. Hoje eu entendo porque Ele faz isso. Não é que Ele está dizendo desce mais no jejum, porque não tem mais para onde descer. Não é porque Ele está dizendo desce na consagração, que não tem mais para onde descer. Ele está dizendo desce, porque o mesmo lugar que queima o adúltero, o fornicador, o mentiroso, o assassino, homicida, os que têm orgulho da santidade também vão queimar lá, nesse mesmo lugar. Mas querendo ou não, dá uma revoltinha. Você diz assim: Jesus, não é brincadeira não. Estou com a vida toda no altar e o Senhor, quando fala comigo, é só um arroz. Parece pai e mãe, né? Quando a gente diz: ó, tirei 10. Minha mãe nunca disse parabéns. Ela dizendo: faz mais do que tua obrigação. Tu não trabalha, tu não faz nada, tu tem que estudar. Aí depois de dar o seu mais, dizia: parabéns. Era um parabéns assim. Dá essa impressão, né? Aí a gente aqui tudo bonitinho e o tratamento às vezes é esse. Tá ela dizendo, acabou de dizer: não tem marido. Se não tem marido, tá ficando com quem? Se não tem marido, quem tá pegando quem? Mas Jesus não faz isso não. Jesus olha para ela e diz: disseste bem. Então eu vou perguntar de novo, entenda, o que ela falou foi bonito? Porque Jesus vê beleza de forma diferente da gente. Jesus não vê beleza no que ela está falando. Jesus vê beleza no que levou ela a dizer o que ela está falando. Por quê? Porque Jesus não vê beleza na oratória, Não, Jesus olhou para ela e disse: disseste bem. Porque o que ela está falando não é bonito, mas a maneira como ela está manifestando é lindo. Por quê? É o quê? A verdade. Jesus ama a verdade no íntimo. Quando a verdade é manifestada, seja por uma confissão, um pedido de perdão, ou a verdade sobre um pecado, parece que tudo de podre que tem na gente perde o foco. E ele olha só para a verdade, e ao invés de dizer miserável, ele diz: amado, disseste bem. Nesse contexto, quando ele diz disseste bem, olha isso, gente. Ela percebe que está diante de alguém que ela julga ser um profeta, mas é o Filho do Deus vivo. Aí Jesus deixa algo muito claro para ela. Quando ela diz assim: aonde é que se deve adorar? Volta a fita, rebobina para entender isso aqui. Nessa cultura ocidental nossa, a gente acha que adorar é vir para o culto, levantar a mão e dar glória. Mas a manifestação de adoração, desde o dia em que Deus constituiu a adoração no deserto, depois da libertação do seu povo do Egito, a adoração em todo significado, seja no Antigo ou no Novo Testamento, ela revela entrega, ela revela sacrifício. Por isso o Senhor dizia na prestação de culto no tabernáculo ou de adoração no deserto: Moisés, deixa claro que ninguém do povo se apresente diante de mim com as mãos. Aí lá na lei do levirato, ou em toda junção de Levítico, ele vai dar a instrução de quanto cada um deveria entregar, em que condição, de acordo com o seu pecado. Por exemplo, se alguém tivesse um pecado X, aí ele dizia: leve 2 bodes. Se fosse ações de graça, ele dizia: uma ovelha. Se fosse consagração de filho, um bezerro ou 2 pombinhas. Vai estipulando de acordo com a necessidade de cada um. Quem está ouvindo até aqui, diga amém. Porque a adoração em toda manifestação bíblica não tem a ver, nunca teve, nunca terá com glória a Deus, aleluia, ou liturgia oriental. Tem a ver com entrega. Por isso Davi já conhecia a liturgia, o ritual, mas mesmo assim se sentia vazio depois do pecado de Betseba. Ele não ofereceu nenhum bezerro, nem 2 não, foi uma matança aquele dia. Depois do que ele fez com Betseba, ele fez tudo o que
podia, para através dos ritos, da entrega e da oferta, olha isso, estou falando de Antigo Testamento, para conseguir fazer Deus se voltar novamente para ele de novo, para ter restituído a alegria da salvação. Mas aí ele vai escrever um pouco mais à frente, e ali ele fala da decepção dele, do arrependimento verdadeiro dele, não quando escreve o 51, mas quando capítulos mais à frente, ou melhor, salmos mais à frente, ele diz assim: tu não te comprases em ofertas, porque se assim fosse, mais holocaustos eu te daria. Agora, ó tempo, eu sei que para ti um espírito quebrantado e um coração contrito não desprezarás, ó Deus. Agora ele trouxe a oferta certa. Por quê? Porque a adoração não tem a ver com ritual litúrgico. A adoração não tem a ver com finanças. Mas Camila, envolve tudo isso se você tiver a intenção certa. É isso que Deus está olhando. Se eu pudesse falar isso aqui a grosso modo, eu diria: Deus ama a oferta, mas só se a oferta falar do ofertante. Se não falar, para ele não é nada. E aí dentro desse contexto, para você entender o que está aqui no capítulo 4, quando ela se percebe, quando ela nota, que está diante de uma situação de pecado confessado, e acredita que está diante ou de um profeta ou de um sacerdote, seja o que for, de um judeu a quem ela considera superior a ela. E por quê? Porque todo samaritano sabe que está na condição do erro. E quando você está na condição do erro, o outro pode não ser um nada, mas se ele tiver certo, ele tem autoridade sobre você. Aí parece que ela sai da conversa, mas ela não sai da conversa não. Ela diz assim: aonde é que se deve adorar? Se você olhar com a visão ocidental, você diz assim: ah lá, ficou sem graça. Jesus acabou de dizer: tu tiveste 5, o 6 que tu tem não é teu marido. Aí ela diz: onde é que se deve adorar? Fica parecendo que ela saiu da conversa. Tipo assim, tem um culto por aqui, deu uma de crente. Porque não sei se tu já percebeu, crente é assim. Tu entrar no teu prédio ou no escritório, a pessoa achar que tu é crente, ela começa a cantar um hino do nada, só para tu ver que ele é crente. Aí quem olha a grosso modo, pensa assim: ficou sem graça, tentou fugir da conversa. Não, porque o pior não é saber o que eu tenho que fazer depois que o pecado é confessado. O pior é confessar. Depois que eu confesso, irmão, o que eu tenho que fazer vira fichinha. A pior prisão do pecado, você pensa assim, eu não posso falar por causa disso, por causa daquilo. Exatamente, porque o pior, na verdade, é falar. Depois que você fala que desaba tudo, aí tu começa a construir de novo. É a parte mais difícil, falar. Então, quando ela percebe que está diante da oportunidade de ser livre dessa cadeia, não, ela não foge da conversa. Ela entra dizendo: aonde é que se deve adorar? Vou traduzir: aonde eu levo oferta para expiação desse pecado que eu acabei de confessar. Nas entrelinhas, olha o que ela está dizendo: como é que eu resolvo isso aqui, profeta? Ela não está com medo não, ela está dizendo: tá bom, já falei, estou no rolo, agora eu quero resolver. Por quê? Ela está deixando claro que na verdade ela sempre sabe que está errada, só que ela não tem como resolver. E ela diz: por quê? Olha o que ela diz. Porque assim, eu levo essa oferta no templo ou no monte, porque ela jura, ela tem certeza que Jesus vai olhar para ela e vai dizer assim: no templo, para ela poder dizer: mas você sabe que no templo a gente não entra, né? Porque vocês não deixam. Ela jura que vai dizer isso. É um jeito dela dizer: falei, não tenho vergonha, é isso mesmo, e não se mete na minha vida. Porque vocês dizem que a gente está errado, mas não dizem como a gente tem que se consertar. E tem uma cambada de pregador assim, uma cambada de pastor. Cambada, Camila, cambada, que isso não é povo. Toda mensagem que visa apontar o erro de alguém deve mostrar onde está a porta de saída, deve mostrar onde está o lugar do conserto. Se vai apontar alguém para dizer que está errado, então ensina o caminho de onde está o certo, porque senão você só buga a cabeça da pessoa. Aí ao invés de ficar só errado, fica errado e doido. Aí ela diz assim: onde se deve adorar? No templo ou no monte? Só que ele vem com algo que ela não imaginava. Porque Jesus tem um poder de sintetizar coisa complexa que deixa a gente pirado. Lembra do episódio? O povo vem com a lei, traz a mulher adúltera, pega no ato. Rapaz, aquilo era para bugar. A imersão teológica, a gente ia ficar doido. E agora? E agora? A gente ia dizer: o culto volta aqui daqui a pouco, a gente vai estudar esse caso. Não, Jesus não. Jesus pega a situação mais louca e complexa que podia acontecer em cima da hora. Ó, tá aqui, ó.
pega no ato. Moisés disse, aí traz a lei para respaldar. Rapaz, Jesus pega um troço que não está na lei, mas tem respaldo tanto como se fosse a lei. E ele sai da situação em 5 minutos. E 60 segundos. Ele olha para ela, está a lei, está o ato. A síntese dele. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Acabou a imersão teológica de Jesus. Resolveu na hora. Deu-lhe um seminário. Bugou a mente de todo mundo. Vai todo mundo para casa estudar. Rapaz, ele falou, mas está errado. Não sei. Ele olha para ela, João 4, e diz assim: tu sabes que a salvação vem dos judeus. Então quem está errado? Obrigado, ainda bem que tu estava aqui. Vamos lá, gente. Jesus está deixando claro que se o lugar certo do concerto é no templo em Jerusalém, significa que os samaritanos estão errados. Estão errados. Não é um julgamento, é uma constatação. Não precisa ficar preocupado com isso. Tu sabes que a salvação vem dos judeus. Entre linhas, tradução, Jesus está dizendo, tu sabes que se tu quisesse levar oferta para a expiação desse pecado, a única forma de ser liberada era num altar legítimo, por um sacerdote legítimo. E esses aí só estão aonde? No templo em Jerusalém. Mas como é que uma samaritana vai entrar em Jerusalém, gente? Não entra. Eu imagino ela preparando já o fôlego para argumentar, e ele deixando claro, dizendo, tu sabes que a salvação vem dos judeus. Ele está dizendo, você sabe que vocês estão errados. Só que ele termina sintetizando, dizendo assim, nem no templo, nem no monte. Porque ela diz, eu levo essa oferta onde? No templo ou no monte? O que ela está dizendo nas entrelinhas é isso aqui, ó. O que Jesus, está dizendo é isso aqui, ó. Filha, tu leva aonde? Ó a sinuca de bico dela. No templo tu não entra e no monte Deus não recebe. É isso que ela está querendo dizer. No templo eu sei que eu não posso entrar, e no monte sei que Deus não vai receber. Por que Deus não vai receber no monte? Porque Deus não divide altar quando ele tem altar legítimo. O mesmo altar que tem lá em cima do monte, lá em Samaria, é altar que está do lado de Moloque, é altar que está do lado de Baal, é altar que está do lado de Azera. E Deus não vai dividir isso. Se Baal tem seus amantes, Deus não. Deus não se submete. A gente tem que entender, irmãos, adoração com Deus é um negócio muito sério. Se ele não for a prioridade, ele não aceita ser mais nada. Não é que você coloca, a gente tem essa mania quando está pregando, né? De dizer assim para os irmãos, a gente coloca Deus aqui. Tipo, a gente dá para Deus 70%. Quem não dá para Deus 100% está iludido de que está dando alguma coisa. Porque se Deus não for prioridade, ele não aceita ser nada. Se ele não for primeiro lugar, ele não fica no segundo. Ou é o primeiro ou ele sai. No templo ou no monte? Aí Jesus responde, deveria ser no templo, mas no templo você não entra. No monte quem não recebe é Deus, mas vou resolver teu caso agora. Por que ele resolve? Porque você precisa de um sacerdote. Eu sou o sumo. Olá, macando, vá, chore, ramaio. Tem coisa que a gente acha tão complexa. Você diz, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter plano de saúde. Aí Jesus está dizendo, você só precisa de mim. Eu sou o que você precisar que eu seja, na hora que você precisar que eu seja. Qual é a situação dela? Pecado. Qual é a situação dela? Libertação. O que ela precisa? Ser alcançada. No templo ela não entra, no monte Deus não recebe. Aí Jesus está deixando claro que vai perdoar os pecados dela agora. Mas como não tem novilho? Como não tem bode? Como não tem altar? Como não tem templo? Aí Jesus deixa muito claro. Você precisa de um sacerdote, eu sou o sumo. Você precisa de um cordeiro, eu sou imaculado. Você precisa de um templo. Lembra quando ele olhou para o templo e ele disse, eu derrubo e construo em 3 dias? Ele está dizendo, eu sou a morada que você precisa habitar. Sabe o que ele está dizendo? Eu sou tudo que você precisa que eu seja, mas não sou no templo e não no monte. Eu sou aqui para todos aqueles que se arrependem verdadeiramente, para todos aqueles que descem verdadeiramente. Ele olha para ele e diz, nem no monte, nem no templo, mas a todos aqueles que o adorarem em espírito e em verdade. Ele está dizendo, pode não ter nada na mão, mas se tiver no coração, eu vou patentear a tua oferta, vou legitimizar o sacrifício, vou te dar um banho de sangue e vou te promover. Imediatamente no mundo espiritual, ela é transportada do império das trevas para o reino do Filho do seu amor.
Hypnotic, aggressive, defiant. Hypnotic, aggressive, defiant. Hypnotic, aggressive, defiant. Hypnotic, aggressive, defiant. Keep it low, the vibe is strong. Tracks a hit, can't go wrong. September's calling, come along. Join the wave where you belong. So turn it off, follow the flow. Hit that lick, let the playlist grow. So turn it like the legends say. Join us now, tell us the way. Hypnotic, aggressive, defiant. Hypnotic, aggressive, defiant. Keep it low, the underground. Every beat pure and profound. Subterrane's heat, it's all around. Follow the fire, let's surround. Where you belong. Hypnotic, aggressive, defiant. Hypnotic, aggressive, defiant. See below, the vibe is strong. Tracks a hit, can't go wrong. Subterrane's calling, come along. Join the wave where you belong. So turn it off, follow the flow. Hit that lick, let the playlist grow. So turn it where the legends say. Join us now, tell us the way. Feel the sound of underground. Every beat pure and profound. Subterrane's heat, it's all around. Follow the fire, let it surround. Hypnotic, aggressive, defiant. Hypnotic, aggressive, defiant. Rising beats take you higher. Every track feels the fire. Separate sound, your one desire. Follow us now, light the wire. From the shadows, tracks emerge. Every artist on the verse of terrorist flow. Feel the surge, follow and die, feel the urge. Hypnotic, aggressive, defiant. Hypnotic, aggressive, defiant.